Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cerossauro e hoje a gente vai conhecer os segredos aí daquele Uruguai do ano de 1950 que foi campeão mundial. Quando se fala em Copas do Mundo, uma das que mais marcaram o nosso país com certeza foi a Copa de 1950. O Brasil chegava à sua primeira final e jogando dentro de casa. Por causa da Segunda Guerra, o mundo ficou sem ver uma Copa por longos 12 anos. Com a boa presença na competição em 1938 da seleção brasileira, que conseguiu conquistar o terceiro lugar da competição, a expectativa era grande para um desempenho ainda melhor na edição em que era anfitrião. O time realmente era muito bom e chegou sem sustos até o jogo final, de maneira invicta. Na época, tínhamos um quadrangular e não uma decisão mata-mata na fase final, e o Brasil havia vencido seus 2 jogos precisando apenas do empate para ser campeão. Já o Uruguai havia empatado uma de suas partidas e só a vitória lhe interessava. Nossos vizinhos conseguiram vencer a partida de virada e ainda em um Maracanã que tinha cerca de 200 mil torcedores brasileiros. Quem integrava esse elenco, como jogava esse time e como que esse time entrou na história do futebol. Sem ter a confiança da imprensa e da torcida, que acreditava até que o time nem deveria ir para o Mundial, o Uruguai vinha de empates e também derrotas na preparação para o Mundial. Para piorar, os jogadores estavam totalmente sem ritmo e a seleção ficou muito tempo sem ter um técnico. Os convocados para representar a equipe foram os goleiros Máspoli Paz, os defensores Juan González, Matia González, Martínez, Terreira e Vilches. No meio de campo foram chamados Gambetta, Ortunho, Pini, Andrade e Varela. E por fim, os atacantes Britos, Burguenho, Didia, Migues, Moran, Pérez, Rijo, Romero, Vidal e Schiaffino. O esquema tático de praticamente todas as seleções nessa época era o 2-3-5 e com o Uruguai não era diferente. O time tinha Máspoli no gol, que passava muita segurança, foi um goleiro muito ágil e se destacou pelo Peñarol. Matias González e Terreira eram os zagueiros da equipe, sendo Matias um atleta muito jovem e pouco conhecido, e Terreira já mais experiente. Estava acima do peso e era lento, mas seu companheiro lhe dava cobertura sempre que necessário. De qualquer forma, era um jogador de boa marcação e importantíssimo na organização defensiva. Na meia cancha, Gambetta fazia o lado direito, sendo mais ou menos um volante que, quando necessário, caía para a lateral direita na marcação. Não era um jogador importante no lado criativo, mas fechava os espaços como poucos no campo. Andrade fazia uma função quase espelhada ao de Gambetta pelo lado esquerdo, sendo ele sobrinho de José Leandro Andrade, uma lenda uruguaia que foi craque nas Copas de 1930 e também nas Olimpíadas de 24 e 28, conquistadas pelo Uruguai. Mesmo sem ter metade do talento do seu tio, era um bom jogador. Para completar o meio de campo, o genial Obdúlio Varela, considerado por muitos o maior jogador uruguaio da história. Varela era um volante completo, que tinha extrema categoria, bons passes, uma marcação impecável e, para completar, era um líder. O ataque era formado por Didia, que era um ponta direito veloz, hábil e que, diferente da maioria dos pontas, ainda era um grande finalizador. Na ponta esquerda, a Celeste contava com Vidal, um jogador técnico experiente, que não tinha tanta velocidade. Vidal foi titular nos 3 primeiros jogos da seleção, mas se lesionou e não pôde disputar a final. Em seu lugar, jogou o jovem Moran, de apenas 19 anos. Júlio Pérez e Schiaffino jogavam como uma espécie de segundo atacante do time, criando chances para as precisas finalizações de Migues, que era o centroavante. Pérez era o tipo de jogador que gostava mais de servir os companheiros do que marcar gols. Já Schiaffino era completo, brilhou por onde passou, sendo um atleta exemplar. Migues era um atacante veloz, que inclusive podia jogar como ponta e dificilmente desperdiçava chances. No esquema montado, podemos ver como o time jogava. Com o goleiro Máspoli, os zagueiros González e Terreira com função exclusivamente defensiva, os volantes Andrade e Gambetta fechando as laterais da marcação, Varela comandando o meio-campo, tanto defensivamente como na criação de jogadas, e Schiaffino e Pérez um pouco mais recuados que Migues, atacando tanto pelos lados como pelo centro e servindo os demais. No caso de Schiaffino, ele ainda aparecia bastante na área para finalizar. Didia e Moran nas pontas, também entrando para finalizar, e por fim, Migues. O sistema de disputa da Copa de 50 era confuso de se entender, tendo 2 grupos com 4 times, como vocês podem ver, inclusive o grupo do Brasil é parecido com o grupo que vai encarar na Copa de 2022, tendo Suíça e Iugoslávia como integrantes. Havia um grupo com 3 integrantes e um com apenas 2, que era o grupo que contava com o Uruguai, que teria apenas o jogo com a Bolívia para garantir sua vaga no quadrangular final. Os primeiros colocados de cada grupo automaticamente estariam no quadrangular. A seleção celeste teve uma facilidade incrível enfrentando a fraca Bolívia,
goleando-a por 8-0 com show de Miguel, Schiaffino e Vidal, que marcaram 2 gols cada. Com o quadrangular definido, tendo Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai, começaram os grandes jogos da Copa e os assustadores públicos da seleção brasileira, que levou 138 mil pagantes no jogo contra a Suécia, vencendo por 7-1, e em seguida 152 mil contra a Espanha, vencendo por 6-1. Jogando no Pacaembu, a seleção uruguaia enfrentou muita dificuldade em seus jogos na fase final. Contra a Espanha, Didi abriu o placar para a Celeste, mas em seguida tomou a virada e depois os atacantes não conseguiram entrar na forte defesa espanhola. Na reta final do jogo, o craque Varela, em um lance espetacular, driblou 2 atletas espanhóis e acertou um grande chute para empatar e conquistar um ponto na raça. A segunda partida foi contra a Suécia, que saiu na frente logo no começo do jogo. Didi empatou no final do primeiro tempo com um golaço, mas um minuto depois a Suécia já voltou a ter vantagem no placar, indo para o intervalo mais tranquila. Contudo, a famosa raça uruguaia entrou em campo no segundo tempo e com 2 gols de Miguel nos minutos finais, a equipe virou o jogo. Desta forma, ia para a última rodada com chances de título. Contudo, era necessário encarar uma seleção brasileira que estava voando em campo e ainda que contaria com cerca de 200 mil pagantes para assistir a grande final. Dias antes do jogo, a imprensa brasileira já comemorava o título mundial. O prefeito do Rio até discursou minutos antes do jogo afirmando: "Faltam menos de poucas horas para sermos aclamados campeões." Assustado com o bom futebol praticado pela seleção brasileira e com o enorme e ensurdecedor público presente, o técnico uruguaio Juan Lopes Fontana orientou o time a retrancar e atacar somente quando fosse adequado. Assim que ele saiu do vestiário, o capitão Varela falou que se jogassem defensivamente iam sofrer uma goleada como a Espanha e a Suécia sofreram, e convenceu o grupo de que o time deveria jogar como sempre jogava, encarando o adversário de igual para igual e não serem intimidados pela torcida presente. 2 frases marcantes do líder uruguaio foram: "Quem está do lado de fora não joga e não pensem nessa gente, não olhem para cima." O Brasil esteve melhor no primeiro tempo, mas a seleção uruguaia se mostrava tranquila. Fato é que a seleção canarinho fez mais que o dobro de faltas que a celeste. Zizinho, Ademir e Friaça eram os grandes criadores de oportunidade do Brasil ao longo da competição, e pouco conseguiram tocar na bola no primeiro tempo, já que os espaços eram muito bem fechados. Na volta do intervalo, o 0 do placar foi tirado quando exatamente o trio funcionou. Zizinho encontrou Ademir, que serviu Friaça para um chute no canto direito sem chances de defesa para Máspoli. O capitão Varela entrou em evidência mesmo com a festa da torcida e a grande comemoração, pois pegou a bola e partiu para cima do bandeirinha e do árbitro exigindo a anulação do gol, reclamando muito de impedimento no lance. Ele mesmo sabia que não tinha nada de errado com a jogada, mas fazendo isso ele provocou medo na torcida de possivelmente ter um gol anulado e conseguir esfriar os ânimos dos brasileiros. Com isso, quando a bola voltou a rolar, o Brasil ficou um pouco tímido, trocando passes e arriscando pouco. A Celeste cresceu no jogo e começou aos poucos a dominar as ações ofensivas. Aos 21 minutos, empatou o jogo após grande jogada de Didi pela direita, que cruzou para Schiaffino empatar a partida. O gol marcado mostrou uma vulnerabilidade da seleção brasileira pelo lado esquerdo, e Didi, como genial jogador que era, construía jogadas pelo setor. A torcida brasileira ficou apreensiva e o barulho que fazia não atrapalhava mais a seleção uruguaia. Aos 34 minutos, em nova jogada pela direita, Gija recebeu o bom passe de Pérez, mostrou muita velocidade e, diferente do que fez no lance do primeiro gol, que cruzou para Schiaffino finalizar, viu que o goleiro brasileiro, Barbosa, estava prevendo que a jogada seria a mesma e inteligentemente chutou rente à trave, calando de vez 200 mil torcedores brasileiros. O próprio Didi sempre dizia: apenas 3 pessoas calaram o Maracanã: o Papa, Frank Sinatra e eu. O presidente da FIFA, Jules Rimet, tinha um discurso pronto para entregar a taça para o Brasil, e de tão perplexo com a situação ocorrida, nem soube o que falar e apenas entregou a taça para o campeão mundial Varela erguer. O Maracanazo foi sem dúvida a maior conquista do futebol uruguaio, e estudando a equipe e a situação, o que posso concluir é que o grande segredo não foi um coelho tirado da cartola pelo técnico, que poderia dar um nó tático no adversário ou algo assim, até porque naquela época não se tinham scouts, no máximo alguns olheiros. Mas acredito que em primeiro lugar o clima de já ganhou só prejudicou a seleção brasileira, e apesar de ter grandes jogadores na seleção uruguaia, o Brasil era muito superior. Mas o grande segredo dessa seleção foi sem dúvida ter um líder como Varela, que soube comandar a equipe psicologicamente com sua liderança e passar seu estilo destemido e aguerrido para todos, que em campo mostraram que o impossível era só uma questão de opinião. E então, meus amigos, concordo com a análise que fiz. Gostaram do vídeo?
Não esqueçam de se inscrever e também curtir o vídeo, assim sempre receberão notificações de vídeos como esse. Agradeço a atenção e um abraço.